Boa noite, amigos. Boa noite. É uma grande alegria poder participar das palestras comemorativas ao Natal, né? Estarmos com essa família do Missionários da Luz, né? Na presença do nosso companheiro, irmão Altamiro, sempre firme, trabalhador aí da Seara, sempre nos dando esse entusiasmo, esse ânimo dele que não acaba, né, seu Altamiro? Cada vez mais, sempre está com esse entusiasmo maravilhoso, isso é muito bom. Então, na verdade, é Vitor Hugo, né? Isso. Vitor Hugo, a mensagem que ele leu da Terezinha de Oliveira já falava palestra, gente. É a palestra, aquela mensagem maravilhosa. Porém, se a gente vai ler e reler uma coisa, uma mensagem ou outra, todas elas vão trazer o mesmo objetivo, a mesma orientação. E nós pegamos como roteiro, tomamos o livro Pão Nosso, do capítulo 9, Homens de Fé, e vamos refletir junto com Emmanuel para chegarmos no objetivo que é o que Jesus espera de nós. Então, neste capítulo, quando Jesus, através de Mateus, capítulo 7, 24, Jesus diz que todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhei-o ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, que Jesus nos deixou? Acredito que todos nós aqui, se eu pergunto para cada um, quando foi que Jesus nasceu? Né? Como foi o nascimento de Jesus? A gente sabe. Aí, quando é que ele era criança, a gente também sabe. Aí, depois, quando ele começou a predicar, trazer o evangelho, todo mundo sabe. Quantos anos Jesus, assim, predicou, levou a palavra e tal? Todo mundo sabe, né? Acho que todo mundo sabe. Filme, tem de filme, né? Tem de revista, tem de... A gente tem essas informações todas, né? A nosso alcance. Agora, o que ele veio nos trazer? A essência do que realmente ele veio nos trazer. Ah, não, mas eu sei, ó, eu sei o Pai Nosso de cor. Eu sei todas as bem-aventuranças de cor. Eu sei frases, eu sei isso, eu sei Salmo, eu sei Mateus, Lucas, João. Ótimo, ótimo. Saber é ótimo, é muito importante. É o primeiro passo para que nós possamos alcançar o entendimento. E depois do entendimento, de nós entendermos, de nós tentarmos e esforçarmos para colocar em prática. Então, na verdade, nós vamos chegar à resposta dessa pergunta no final da nossa conversa. Aí vamos ver o que Emmanuel vai nos dizer do verdadeiro homem de fé, ou destes homens de fé que somos nós. Porque todos nós que estamos aqui, acho que nós não viemos passear aqui no Missionários hoje, né? Terça-feira, uma noite linda, tá gostosa, né? Tá até de casaquinho, tá fresquinho, não tá aquele calorão, né? Tá tão bom a gente sair, passear, né? Não foi só para passear. A gente veio porque a gente quer o alimento espiritual. Cada um aqui veio à procura daquela palavra que nos consola, né? Que tira a sombra dos nossos pensamentos negativos. A gente sai daqui melhor, mais animado, mais confortável. Isso é fé. E a fé vem imbuída de esperança, de confiança, de todas aquelas ânsias assim, que a gente tem na vida, né? Vem a fé. Então vamos ver o que Emmanuel nos diz sobre os homens de fé. Diz assim: os grandes pregadores do Evangelho, grandes pregadores do Evangelho. Aí vem na mente assim, fale para mim aí, algum pregador do Evangelho, fale para mim. Lucas, ótimo. Outro grande pregador do Evangelho. Pedro, ótimo. Outro mais. João, ótimo, são os apóstolos. Agora um pouco mais aqui, 1200, 1300 ali. Fale outro. Francisco de Assis. Outro mais. Lucas.
a gente tem? Chico Xavier. Outro mais que ainda está vivo. Divaldo. E tantos outros, né? Mas são mais conhecidos. A gente fala assim, os pregadores do Evangelho, a gente lembra deste, do outro. Ai, que gente maravilhosa, né? Ai, que maravilha. Chico, então, foi uma coisa extraordinária. Quando ele morreu, ele foi recebido diretamente por Jesus. Que coisa bem linda. Aí todo mundo diz assim, ai, eu queria ter a morte do Chico. Porque ele foi recebido por Jesus. Agora eu pergunto quem queria ter a vida do Chico. Poucos. Acho que ninguém queria ter a vida dele. Foi a vida de muito sacrifício, né? Mas ele soube viver. Para ele poder receber. Diz que quando ele desencarnou, se desprendeu do corpo, se ajoelhou diante do corpo. E Emmanuel diz, Chico, o que fazes ajoelhado? Tipo, vamos embora, né? Tá aí, ajoelhado. E Chico diz, deixa-me agradecer pelo tempo em que vivi neste corpo. E ele baixou a cabeça, orou, mas disse que quando ele abriu o olho, disse que havia uma escada espiritual. Conta a Joana para Divaldo como é que foi. Havia uma escada espiritual. E em cada degrau dessa escada estavam os 12 apóstolos. E cada um abraçando Chico em cada escada que ele subia. E no alto da escada estava Cristo. Ai, Divaldo achou maravilhoso. Ai, eu queria ter uma morte dessa. E Joana foi quando Joana perguntou, e tu querias ter a vida que ele teve? E ficou essa dúvida. Então, os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados a conta das expressões máximas do cristianismo. Expressões máximas do cristianismo. Vejamos bem. Na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. Significa o quê? Todos eles, se nós vamos ver as suas vidas, foram vidas repletas de sacrifício, de renúncias, de abnegações, de paciência, de compreensão, tolerância e muito sacrifício, para que a verdade prevalecesse. Quando nós vemos o relato no livro há 2000 anos, foi há 2000 anos, quando Simão, o primeiro cristão a ser crucificado, onde Emmanuel nos conta que eles estavam nas catacumbas, né? E entraram os soldados romanos, e eles estavam ali pregando, aonde estava Lívia, a esposa de Públio Lentulus, o Emmanuel, e ela estava presente. Porém, ela foi liberta por ser ela a esposa do governador, mas ele foi preso. Um senhor de idade, cabelos brancos. E na hora que ele foi preso, gente, ele doutrinou a todos aqueles que estavam ali, a que nenhum demonstrasse falta de fé e de confiança, que se mantivessem calmos e serenos, porque ele naquele momento ele não estava nas mãos dos romanos, ele estava nas mãos de Deus. E naquele momento todos se asserenam e ele é crucificado de cabeça para baixo. Não é o Simão Pedro, é o Simão. E ele dizia, muito obrigado, Senhor. Eu tenho a honra de ser o primeiro a morrer como tu morrestes. Só que, aí eu lembrei, ele pede para ser colocado de cabeça para baixo,
Porque ele, se fosse cabeça para cima, ele não tinha merecimento de morrer igual com o mestre. E ele pede para que invirtam ele. Gente, quem de nós ia ter essa abnegação? Eu pergunto, o senhor se entregaria assim hoje em dia? Entra a polícia aqui assim, sabe? Diz assim, o senhor vai ser crucificado agora. E o senhor diz para todo mundo, fiquem calmos, serenos, que eu estou nas mãos de Deus. Gente, é algo extraordinário. Nós estamos tão distantes disso, né? Nós estamos tão longe de viver essa verdade. Jean Hus, um dos primeiros protestantes, a reencarnação anterior a Allan Kardec, ele foi Jean Hus, luminares tchecos, na Tchecoslováquia. E quando ele vai ser queimado, e ele tinha o apoio do vice-rei, e os seus discípulos dizem, mestre, defende-te, tu não és merecedor. E ele diz, se a minha morte será o motivo para que o evangelho permaneça aceso nos corações dos cristãos, ela está valendo muito a pena. Eu me entrego. Gente, bota na fogueira ali. Bota a fogueira ali, Marcelo, vai lá na fogueira, Marcelo. Começa a fumacinha assim, ó, a gente quer sair. Chama prefeito, chama governador, chama alguém para me salvar, porque eu não quero entrar nessa fogueira. Não é mesmo? Gente, ele sabia que a sua resignação ali ia ser também outro marco a afirmar o evangelho nas terras desse planeta. Então, vejamos como nós ainda estamos distantes dessa verdade, que procuramos toda semana aqui. A gente vem toda semana aqui, escuta palestra, vem toda semana, estuda, tem seminários, tem aqueles palestrantes maravilhosos, né? E a gente ouve. Mas olha, cai uma pedra ali no nosso sapato e a gente já sai reclamando. Fura o pneu daqui, a gente já fica irritado, né? Qualquer coisa, aquilo é motivo para o nosso desequilíbrio. Então, o que Jesus espera de nós? Vamos voltar lá, aos grandes pregadores do Evangelho. Vamos ver o que eles nos trazem. É interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos, entusiastas, né? Mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade. Perante as lições de Jesus, examinando-lhe o conteúdo espiritual para o trabalho e aplicação no esforço diário. Como é que é isso aqui? Como é que eu vou aplicar? Os ensinamentos de Jesus lá há 2000 anos, Jesus não tinha nem eletricidade, nem água potável naquela época, não tinha nada. Né? Como é que eu vou aplicar agora? Ele não tem que pagar luz, ele não tem que pagar água, ele não tinha que pagar imposto, não, ele pagava assim, porque daí a César, o que era César, eles pagavam imposto e alto, tá? Eles pagavam imposto. Mas ele viveu situações que na hora que nós prestamos atenção nas situações que Jesus viveu, gente, a gente puxa elas para o ano 2023, só muda o cenário. Porque a situação continua a mesma. Nós continuamos tentando ser os cristãos, nós continuamos convivendo com os fariseus, nós continuamos vivendo com aqueles que querem combater a boa fé, a esperança, o bom ânimo. Nós continuamos vivendo as mesmas lutas, as mesmas batalhas. Não crucificam mais, mas nos crucificam. Não existem mais lanças, mas nos lançam palavras
nos lançam pensamentos que, quando nos atingem, causam feridas enormes em nossas almas. Mas não tem Romanos? Não. Mas tem na família, no núcleo de amigos, no trabalho, pessoas que realmente se comprazem com a dor alheia. E principalmente daquele que se esforça diariamente por ser o bom cristão, que se esforça diariamente por manter a alegria de viver, o bom ânimo, a esperança, porque isso não se compra na farmácia. Gente, hoje em dia todo mundo compra tudo na farmácia. Porque tem TDAH, porque tem síndrome não sei de quê, porque tem síndrome não sei das quantas. Não estou dizendo que isso não existe, existe. Mas hoje em dia se dá nome para tudo. E para tudo se tem remédio. Mas remédio de farmácia mesmo. Agora, quando aquele que se esforça, se preocupa, né, por manter-se no equilíbrio espiritual, ele vai ser atacado de uma maneira ou de outra. Porque uma árvore estéril passa aqui, né? Aqui nessa rua deve ter alguma árvore que nem folha dá. A gente passa por ela e nem percebe que ela existe. Agora, minha irmã, eu te pergunto, se aqui na metade da quadra tiver uma árvore repleta de flores maravilhosas que nem essas, o que dá vontade de fazer? O que te dá vontade de fazer? Pegar uma florzinha e quero levar para casa. Eu quero levar uma florzinha aí, tu tem vontade, a outra tem vontade, o outro tem vontade, o outro já não se conforma com uma, quer arrancar 3. Né? Porque a árvore é bonita. Se na outro canto tiver uma laranjeira cheia de laranjas, né? Aí o Vitor, que é alto, diz, eu vou pegar lá de cima que ninguém vai ver. Essa laranja linda, doce, maravilhosa. Ai, maravilhosa, né? Ele vai querer pegar. Agora, se a árvore não tiver frutos, estiver seca, ninguém vai querer nem olhar para ela. Assim são as pessoas também. Aqueles que algo estão fazendo, que estão florescendo para a vida, que estão dando frutos à vida, são alvos. Porque nem todos têm a força e a coragem de abraçar o trabalho da divulgação do Evangelho. Porque quando nós divulgamos o Evangelho, o maior desafio que nós temos não é ler e aprender tudo isso aqui, você sabe? Porque isso aqui qualquer pessoa inteligente, ela pega ali, lê e aprende. Né? Fácil, né? Pega lá uns 10, 15 anos, assim, ela sabe de qual é salteado, tudo isso aqui. Né, minha irmã? Agora, como diz a minha neta, a gente pegar esses ensinamentos, introduzi-los e trabalhar eles dentro de nós. Gente, nós estamos há 2023 anos tentando fazer isso. E não sei quantas encarnações ainda faltam para a gente tentar e conseguir nos tornar um espírito crístico, que nem o Cristo. O espírito crístico é aquele que atingiu a perfeição. Porque Jesus foi imperfeito como nós. Ele já foi como nós. E nós seremos algum dia como ele. Ele foi o único espírito perfeito que aqui esteve. O governador espiritual do planeta. Co-criador do planeta. E ele, através das suas narrativas, diz que depois dele viria João Batista. Então, ele e João Batista foram os espíritos mais evoluídos que aqui estiveram. Todos nós estamos na escola da vida, tentando seguir os passos deste mestre. Agora, reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico, somos nós, seguirão para as maravilhas interiores da fé. Fé, nós temos confiança,
de que lá chegaremos. Pá, mas eu às vezes sou como um caranguejo, eu dou 2 passos para frente e 3 para trás. Não importa. Está dando 2 passos para frente. Aí daqui a um pouco vai ser 3 para frente e 2 para trás. Daqui a pouco vai ser 4 para frente e 1 para trás. Daqui a pouco vai ser só para frente. A gente tem que começar nesse altamento. De algum jeito a gente tem que começar. Então, as nossas superações, elas são lentas. Mas são inevitáveis. Nós fomos criados para sermos perfeitos. Para atingir a perfeição. Tá, mas e aí o tema, tu tá me dizendo onde é que tu anda, o que Jesus espera de nós? Se fomos criados para atingir a perfeição, se Jesus é o co-criador do planeta, é Ele que nos recebe, foi Ele que nos aceitou como seus irmãos, na escola da vida, no hospital da vida, nesta casa chamada planeta Terra, como queramos chamar. E Ele aceitou cada um de nós. Gente, Ele conhece cada um de nós. São 22 bilhões de espíritos que lhe foram como tutela. Estamos encarnados em torno de 7 bilhões de espíritos. Os outros ainda estão na espiritualidade em colônias, aguardando o momento certo para continuar o seu processo redentor. E Ele sabe da história de cada um de nós. Aí Ele veio, reencarnou, efetivamente, reencarnou. Olha a trabalheira que dá para um espírito desses reencarnar. E viveu 33 anos. Quantos anos tu tem? Tu? 21. Ele tinha 12 anos mais que tu. Quantos anos tu tem? 31. Ele tinha 2 anos mais que tu quando morreu. Hã? 8. Quanto tem? 28. Ah, então desculpa, eu entendi 32. Tá bom. Então, vejamos, era um jovem. Gente, era um jovem. Não pergunto para os outros, porque já vi que todos já passaram dos 30 aqui, né? Tudo bem, não perguntei para mais ninguém. Então, gente, 33 anos. Era um guri, um rapaz, como eu te falei. Um rapazito. Não é? Um rapaz. E durante 3 anos, ele fez a sua pregação. 3 anos. Agora eu pergunto para alguma mãe aqui. Imagine a dor de Maria quando esse filho de 33 anos, injustamente, foi morto na sua frente. Sabendo ela que era injustamente. Ela se revoltou. Ela brigou lá com o imperador, com o governador, né? A gente briga com um partido político aqui, com um partido político lá, briga com o prefeito, briga com o governador, é culpa do diretor de escola, é culpa do médico, do diretor, tudo. A gente como mãe fica brigando lá por causa dos filhos, né? O filho tira nota baixa na escola, né? Tu sabe bem lá. O filho tira nota na escola, vai para a diretoria, aquela mãe briga, que nem sei, por causa daquele filho. Ela não brigou. Ela se resignou. Ela também foi uma pregadora do Evangelho. E ela nos deixou um exemplo para nós como mães. Então, quando a gente for brigar por um filho, bater boca por aí, sabe? Lembremos da postura de Maria. Quando a gente for apontado injustamente por alguma coisa, lembremos da postura de Jesus. Quando nós não saibamos que caminho tomar, que decisão assumir, lembremos que Jesus faria. Como Ele agiria neste momento? De que maneira Ele atuaria? E convido
volte e olhe novamente algum filme, alguma série, alguma coisa. Até eu recomendo The Chosen, né? Os Escolhidos. Ótimo. Uma versão maravilhosa da figura do Cristo. Olhe. Se coloque naqueles papéis. Gente, na 4ª temporada eu chorei. Impressionante. Porque a gente se via nos apóstolos. Os apóstolos refletiam. Não foi na 3ª, a 4ª ainda é morte. É a 3ª temporada. Incrível a maneira com que esse diretor trouxe as necessidades de cada um. São as nossas. São as mesmas necessidades que nós temos hoje, as mesmas incertezas. Então, olhemos para nós entendermos essa figura magnânima, que ele não veio somente para a gente dependurar em casa aquele crucifixo. Ou a gente colocar aquelas figuras maravilhosas e idolatrá-lo. Ele não quer que nós idolatremos. Espíritos crísticos não necessitam que nós os idolatremos. Ele quer que nós sigamos o seu exemplo. Mas eu tenho que louvar, eu tenho que rezar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer outro. Não precisa. Espírito crístico não precisa que nós o louvemos. Ele quer que nós pratiquemos o Evangelho. Agora, como nós vamos praticar esse Evangelho? Se vai ser na orientação espírita, se vai ser na orientação católica, se vai ser na protestante, se vai ser na luterana, na budista, não importa. As orientações religiosas, elas são orientações, elas não salvam. Não existe religião que salve qualquer um de nós. Existem as suas orientações que nos ajudam a nos redimir. E as suas orientações nos ajudam a fazer com que a nossa vida seja uma vida redentora. E o que é uma vida redentora? Gente, nós estamos arrumando o estrago que nós fizemos ontem. Hoje nós estamos botando as coisas no lugar daquilo que nós botamos fora ontem. E nós que estamos na liderança dessas orientações, que estamos na liderança de casas espíritas, trabalhando, coordenando grupos, dirigindo grupos, no movimento, somos os mais comprometidos. A gente tem mais coisa para botar no lugar. Eu não é, Santa? Numa casa espírita a gente tem aqui 4, 5 grupos de estudo, a gente tem, né, um público X, tá? A gente comanda lindo. Agora, no movimento, é mais difícil. E quando é estadual, é mais difícil. E quando é nacional, mais difícil ainda. Todos aqueles que lá estão, mais compromisso têm. Chico fez da sua vida uma missão. Ele fez da sua vida uma vida missionária. Porque ele poderia ter fracassado. Se ele tivesse se deixado envolver pelo seu orgulho e a sua vaidade, que ele sempre dizia que foi a maior luta da vida dele. Foi contra a vaidade e o orgulho. Chico, gente, que para nós é uma figura de humildade, de doçura. E ele diz que não teve um dia em sua vida que ele não lutou contra a vaidade e o orgulho. Ele fez da sua vida uma missão. Então, façamos a nossa vida. Não vou dizer uma grande missão. Não, eu vou esperar. Vou ser missionário. Eu ainda vou ser missionário. Quando me aposentar. Quando me aposentar, eu vou conseguir. Aí se aposenta. Agora não tem dinheiro. Vou jogar na loto. Agora, a hora que eu ganhar na loto fácil, eu vou fazer um hospital. E eu vou fazer uma creche, e eu vou fazer vai fazer um monte de coisa. A criatura ganha na Mega Sena, não faz nada, né? Porque se deslumbra com dinheiro e dá para um parente, dá para outro e não vai fazendo nada, né? Mas a minha vida não foi uma missão.
Eu não consegui fazer da minha vida uma missão. A sua vida é uma missão. A tua vida é uma missão. As suas vidas são uma missão. As nossas vidas são missão. Na medida daquilo que temos como comprometimento e na medida daquilo que nós podemos dar. Madre Teresa de Calcutá. Se queres ajudar o mundo, vai para tua casa e ama a tua família. Quantos vemos que querem desbravar o mundo para se tornar os grandes caridosos e a família está lá toda enrolada. Não tem tempo. Não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a esposa, o esposo, não tem tempo para nada. E a casa está lá. Aí os filhos não querem nem saber da religião. Não, meu pai, minha mãe, vivem lá, são os fanáticos. Nós temos as nossas missões, sim. Principalmente com nós mesmos. Eu sempre trago exemplo. Muito marcante, obviamente, que Jesus não tem inigualável, mas assim, mais próximo de nós, eu sempre trago o livro Voltei, de Frederico Fingel, qual ele coloca o pseudônimo de irmão Jacob. Ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Foi considerado o estrangeiro mais brasileiro de todos os tempos, de tanta caridade que ele fazia. Gente, ele acordava 4 horas da manhã, 5 horas ele andava nas ruas distribuindo. Ele distribuía não sei quantas marmitas, alimentos, roupas. A vida dele foi para a caridade. Foi ele que doou, um homem riquíssimo, foi ele que doou os recursos para a editora da Federação Espírita Brasileira. Se nós hoje temos editora da Federação Espírita Brasileira, foi o Frederico Fingel que foi lá e bancou. E montou a editora, que nos presta esses livros maravilhosos até agora. Então, ele tinha certeza que ele iria desencarnar e tapetes vermelhos, trompetes, o iriam esperar na espiritualidade. E ele dizia para os seus companheiros, havia inclusive deixado senhas. Dizia, ó, eu desencarno e na mesma semana eu venho contar para vocês como é que foi. E deixou a senha. Ele desencarnou. E não houve tapete vermelho. E não houve trompete. E não vieram anjos, nem arcanjos. Veio a sua filha, Bezerra de Menezes. E com muita ajuda, todo o processo do desencarno. E foi junto com uma caravana de pessoas normais, levado para a espiritualidade com devidos cuidados. Porque na hora de atravessar a ponte, que Bezerra de Menezes orienta, disse-lhe, muito cuidado com o que pensas. Porque essa ponte era um filtro, aonde muitos não conseguiam passar. Porque os seus pensamentos e as suas culpas e as suas mágoas os faziam cair da ponte. E ele disse, eu, sim, tu também. E aí ele vai nos contar, que eu não vou contar mais, vou deixar para vocês lerem, que é linda a história do livro Voltei, né? Como foi na espiritualidade. Gente, não foi nada como ele planejou. Ele conseguiu transmitir a primeira mensagem 2 anos depois. 2 anos depois. E depois de muito trabalho de sintonia com Chico Xavier. Ele imaginou que ia ser fácil, imagina, era presidente da Federação Espírita Brasileira. Agora imagine nós, seu Altamiro, aqui da Palhoça. É ruim, né? Imagina ser recebido por Bezerra de Menezes, né? Pois então. E assim foi. Então, queridos amigos, é um trabalho constante, contínuo, diário.
do orar e vigiar constante de cada um de nós. De termos meta em que pessoa queremos nos tornar. Em que espírito nós queremos realmente ser. Qual as sombras que precisamos apagar em nós. Qual as virtudes que precisamos conquistar. E qual as imperfeições que precisamos combater. E não vai ser o presidente da casa espírita que vai nos dizer, nem o padre no confessionário que vai nos dizer, e nem o marido, a mulher, o irmão, quem for, não. Somente nós e Deus. É algo tão nosso, que quando o Frederico Finger chegou na espiritualidade, e os amigos todos, Guilherme Ribeiro, este aqui que traduziu a coleção, Guilherme Ribeiro, Vitacu Sampaio, Liz Vasconcelos, os grandes divulgadores da doutrina espírita, espíritos magnânimos, vinham visitá-lo, ele esperava que alguém lhe dissesse parabéns pela obra que fizeste. Ninguém falava nada. Todo mundo perguntava, como estás, amigo? Achava estranho. Olha, quem vai me dar os parabéns, né, pelo que eu fiz? Sim, nada. Os espíritos passavam por ele, cumprimentavam o irmão, Frederico, mas ninguém falava nada. Só que chegou um momento que ele ficou intrigado, porque ninguém elogiava. Então alguém tinha que apontar os defeitos dele. E, poxa, ninguém me elogia o que eu fiz, pelo menos alguém me diga o que eu fiz errado, ou o que eu não fiz. E ele senta um dia com seu guia espiritual, num lugar maravilhoso, inspirador. Ele estava triste. Poxa, ninguém me elogia. Eu também não me diz nada, parece que eu não sou ninguém. E ele faz assim, escuta, em outras palavras, obviamente. Será que tu, pelo menos, podes me dizer aonde que eu falhei? E o guia espiritual dele diz para ele, como eu poderia te dizer aonde falhaste? Se eu estou tentando ainda superar as minhas falhas. O guia espiritual dele. Que se supõe que alguém assim, né? Patamar um pouco maior que o nosso, né? Espírito de luz, né? Mas ninguém pode me dizer, a gente até pode marcar uma reunião onde vem os maiorais e eles vão ter uma reunião com você, onde poderão te orientar. Mas a análise que a gente teria que fazer seria ele. Ninguém ia dizer aonde ele tinha falhado. Vejam como a espiritualidade tem essa coisa paternal e maternal e amorosa. Mas ele, muito ansioso, né? Mal da humanidade, ansiedade, nós mulheres mais ainda, né? A gente quer tudo para ontem, né? Ele diz, poxa, agora até eu marcar essa reunião, meu Deus, é muito tempo. Então, tudo bem. Ele começa, tempo depois, eu não lembro quantos meses depois do seu desencarne, que ele se estabelece, o guia espiritual dele convida ele para uma viagem. Aqui na Terra. Na casa espírita onde ele trabalhava. E ele era o doutrinador da reunião mediúnica. Quando ele chega na reunião mediúnica, agora não como doutrinador, e sim como ouvinte, quem recebe ele? Um espírito obsessor, que ele ficou não sei quantos anos tentando doutrinar o espírito obsessor, e ele continuava sendo obsessor. E quando o espírito obsessor vê ele, ele disse, pô, tu aqui, e cadê a tua luz? Porque ele não tinha luz. Ele ainda não tinha luz nenhuma. Todo mundo tinha luz. E o presidente da federação não tinha luz. E aí aquele espírito começou a debochar dele na reunião mediúnica. Cadê a luz do Frederico? Olha aqui, o nosso doutrinador sem luz. Gente, ele ficou com uma vergonha. Eu acho que tinha vontade de abrir um buraco e se esconder naquele buraco. Mas aquilo mexeu com ele tanto,
que aquele espírito sabia das imperfeições dele. Então, o que ele fez? O que ele fez? O que tu acha que ele fez? Se recolheu. Hã? Se recolheu, sai dali. Não. Ele participa e ele começa a aceitar tudo o que aquele espírito diz. Ele começa a ver que o espírito tinha razão. Aí ele volta para a espiritualidade, medita, diz: ninguém me disse até agora as minhas imperfeições. Aquele me disse. Pede para o seu guia espiritual: eu quero visitar aquele espírito. Gente, ele começa a visitar as regiões umbralinas onde aquele espírito estava, para que aquele espírito dissesse aonde estavam as suas imperfeições. Sabe o que é isso? A gente visitar aqueles espíritos dos homens e dizer assim: ô Rosana, mas tu é isso, tu é o outro, tu é isso, fizeste isso, fizeste o outro. É meio tortura assim, né? Mas ele precisava daquilo. Porque ele viu que ele desencarnou e ele não tinha luz. Estava errado. Ele faltou fazer alguma coisa. Tanta coisa que ele fez e ele não fez o que ele precisava fazer. Que era o compromisso com ele mesmo. Até que um dia, gente, dá uma sabatina nele. Se reúne aqueles espíritos obsessores. Olha, era um para um lado, era outro para o outro. Mas ele estava preparado porque ele queria ouvir aquilo. E quando ele ouve e diz: vocês têm razão, me perdoe. E ele pede perdão a Deus. Ele se ajoelha diante daqueles espíritos e ele pede de coração perdão pelos seus erros. Naquele momento aconteceu o quê? Acendeu a luz. Abriu aquele clarão. E aí ele acendeu a sua luz. E nós ficamos o dia inteiro, Jesus nos convidando, no orar e vigiar. Olha-te a ti mesmo, reconhece-te a ti mesmo, analisa os teus atos, medita. Jesus saía todo dia, se recolhia. Jesus, Espírito Crístico. Gente, a gente sai e vai para o shopping, né? Ou a gente sai e vai para o WhatsApp, né? Vai para o WhatsApp, para o Instagram, né? Não, ele saía, ele meditava, ele se recolhia e fazia a sua meditação. A gente não faz essa meditação de analisar o que a gente está fazendo, como está fazendo, qual a nossa postura, o nosso comportamento aqui e ali, se a gente está fazendo certo ou não. Está nos faltando olhar para nós. Agora, para o outro, nós somos peritos. Para olhar para o outro e a gente apontar os defeitos, gente, nós somos mestre. Aí a gente tem que virar. Então, o que Jesus espera de nós? Que nós possamos entender para que ele veio. Qual a mensagem que ele nos trouxe? E como nós podemos usá-la no nosso dia a dia. Para a nossa transformação interior. Esse é o nosso objetivo. O movimento espírita não está de bonito na sociedade. Não está para ter números. Tantas casas espíritas, tantos participantes, tantos passes, tantas palestras, tantos grupos de estudo, tantos isso, tanto outro. Quem está no movimento, a gente está assim, né? Sobre isso. O movimento espírita está para nos esclarecer, para nos ajudar, para nos mostrar caminhos, para nos mostrar as nossas sombras, mas também a nos ensinar como acender as nossas luzes. Então, o que Jesus espera de nós? Que acendamos as nossas luzes aqui, agora. Muito obrigada pela oportunidade. Que as reflexões de Natal sejam como o Natal. O Natal é o renascer. Jesus renasce todo ano. E nós estamos renascendo para quê? E para quem? Muito obrigada pela atenção, pela oportunidade. Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada pelas vibrações de cada um. Muito obrigada. Muito obrigada.